Boa noite pessoal. Vamos iniciar então os nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crenças e vamos fazer a nossa prece para podermos fazer a nossa abordagem de hoje. Convidamos a todos, como de hábito, para podermos orar. Vamos fazer a nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, como é bom pronunciarmos o Seu nome, como é bom sentirmos a Sua presença entre nós, representada pelos Espíritos luminares do Teu Evangelho. No mundo que tenta sufocar a Tua mensagem, no mundo que tenta esquecer o Teu nome, no movimento materialista que deseja calar o Evangelho, como é bom mencionar o Seu nome, como é bom sentir a Sua presença, como o nosso guia, como o nosso modelo. O grande psicoterapeuta da humanidade. Assim é Jesus, o médico de todos os enfermos, que constituem os espíritos que habitam o planeta Terra. Jesus, o grande mensageiro do amor, o grande mensageiro da paz. Bastaria em nossas vidas que vivêssemos o Seu Evangelho em plenitude e convicção, para nos curarmos de grande parte daquilo que nos aflige. Senhor, abençoe esta casa, abençoe os nossos esforços na tentativa de sermos melhores, na tentativa de sermos melhores do que fomos. Auxilia-nos que ainda precisam tanto da Tua mensagem doce, dulcificadora, que nos acalma, que nos acerena, que nos faz ter a certeza que vale a pena viver, que vale a pena lutar, que vale a pena continuar, apesar de tudo. Por fim, Senhor, abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Quando nós falamos de crença, nós estamos nos referindo, para explicarmos de uma forma simples, de questões subjetivas que um indivíduo toma como uma verdade absoluta. Crença é aquilo que eu acredito de forma convicta e não abro mão. Então nós podemos ter tanto as crenças negativas como as crenças positivas. Também podemos chamar as crenças negativas de crenças limitadoras, que nos limitam a agir. É estranho dizer isto, porque exige de nós uma percepção um pouco mais aguçada sobre a própria vida. Mas quando todos os nossos eus não estão na mesma direção, existe aí uma incongruência. O oposto disso é quando todas as partes de nós mesmos estão na mesma direção. Então aí nós temos uma congruência. Quando uma parte de nós está no sentido contrário, nós queremos algo que, em geral, a outra parte, quase sempre inconsciente, não quer.
O Dr. Maslow, psiquiatra, contou certa vez para exaltar o quanto é difícil nos libertarmos de uma crença negativa. Ele narrou o caso de um cliente seu, que tinha um problema estranho. Ele acreditava ser um cadáver. E por mais que ele dissesse ao seu paciente que ele não era um cadáver, o paciente tinha convicção de que era um cadáver. Então, o psiquiatra, num insight, num momento feliz, teve uma ideia. Perguntou ao seu paciente: me diga uma coisa, cadáver tem sangue? E o paciente disse: não, doutor, claro que não. Cadáver não tem sangue. Me deu o seu dedo. Pegou a mão, puxou e furou. Saiu sangue. E aí então o psiquiatra disse ao paciente: então, e agora, o que você me diz? E o paciente respondeu: nossa, doutor, não é que tem? Para ver como é difícil a questão da crença. Mas nós podemos fazer esta análise também num sentido positivo. Na década de 80, uma médica reuniu um grupo de pessoas que ela chamou de sobreviventes do câncer. Era um grupo de pessoas que havia tido câncer e que haviam vencido a doença. E ela queria descobrir o que é que elas tinham em comum, porque todas haviam ficado curadas. No meio de milhares de pessoas, um grupo relativamente grande haviam se curado do câncer. E ela começou a pesquisar, e a princípio nada fazia sentido, porque um havia tratado com quimioterapia, o outro havia feito cirurgia, o outro havia tratado da doença pelos meios espirituais. Então não havia nada que colocasse os doentes agora curados numa condição em que ela pudesse dizer assim: não, todos trataram assim, por isso se curaram. Também havia uma diferença de idade, jovens, pessoas mais maduras, idosas. Então ela não conseguia encontrar o que aquelas pessoas curadas tinham em comum que fez com que elas se curassem do câncer. E depois de muita pesquisa, ela descobriu que todos eles, cada qual fazendo o seu tratamento, todos eles, sem exceção, acreditavam totalmente que o tratamento iria curá-las. Então, na verdade, o que curou estas pessoas, segundo a conclusão que ela mesma chegou, não tinha sido o tratamento em si, mas a crença que o tratamento daria o resultado. Então nós temos aqui dois exemplos, um de crença limitante e o outro de crença positiva, para nós entendermos melhor como é que isto funciona no nosso cérebro. E esse estudo que nós estamos aqui fazendo, como tantos outros que nós fazemos, ele tenta nos ajudar a entendermos por que nós temos tanta dificuldade em melhorar, por que nós temos tanta dificuldade em evoluir, por que nós temos tanta dificuldade em abandonar aquilo que nos faz mal, se nós sabemos que precisamos fazê-lo. É impressionante, por exemplo, para nós espíritas. É uma coisa, eu diria até surreal, nós termos tantos problemas de melindres, de desentendimentos, de vaidades, de competição, dentro da instituição espírita, com a bagagem de conhecimento que a doutrina nos oferece. É uma coisa assim que, a princípio, quando você analisa, não tem muito sentido. Já dizia Jesus que a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque quanto mais eu tenho conhecimento, aquilo me dá maior responsabilidade. E nós nos encaixamos nessa assertiva, porque temos muita informação. No entanto, ainda assim,
como nós lutamos para melhorar, como nós nos esforçamos, e é difícil, e nós não conseguimos. Então a gente já está fazendo isso no estudo de hoje. A gente vai pontuar algumas coisas de uma forma bem didática, bem simples, para que a gente possa refletir por quanto é difícil a nossa evolução. Já entendemos um pouquinho das crenças, que estão muito ligadas também ao auto-engano. As crenças negativas, elas estão muito ligadas ao auto-engano. Vou dar outro exemplo. Outro dia, uma menina peralta, chamada Cecília, pegou um sapato para matar um besouro. E por mais que houvesse apelos das pessoas que estavam ali, não mate o besouro, não mate o besouro, ela macetou o besouro. E aí alguém disse assim: Cecília, você matou o besouro? E ela disse assim: eu não matei, coloquei para dormir. É um bom exemplo de auto-engano, e convenhamos, um argumento, né, extraordinário. Bom, primeiro item: às vezes criamos uma identidade com o lugar que ocupamos. Às vezes criamos uma identidade com o lugar que ocupamos. Então vamos lá. Imagine uma matriarca de uma família numerosa que se habituou a ser ali aquela que cuida da família inteira, aquela que faz comida para todo mundo, que faz café para todo mundo, que se preocupa com todo mundo, recebe os filhos, as noras, os genros, a família toda passa por lá. As famílias antigas tinham muito disso, né? Quando a gente se recorda dos nossos avós, a gente se lembra que era bem assim. A casa dos avós era o ponto de referência, onde toda a família passava. Um para tomar café, outro para almoçar, outro para lanchar, outro para tomar o lanche da tarde, assim por diante. E de repente esta pessoa se vê com uma enfermidade, uma artrose, uma fibromialgia, um reumatismo muito forte, que a impede de continuar fazendo o que ela está fazendo. Nós teremos ali um conflito dela com a doença, porque ao invés de entender o processo terapêutico que ela está vivendo com a enfermidade, e procurar aprender com isso, a leitura que ela vai fazer, porque tem uma identidade com aquele quadro que ela vive, a leitura que ela vai fazer é que aquela enfermidade está impedindo que ela exerça a sua função, a sua mais importante função, que é ser a matriarca de toda a família. É quando nós nos identificamos. Assim, tem umas coisas estranhas, mas perfeitamente explicáveis. Tudo que é estranho é explicável. Tudo que parece absurdo só parece absurdo porque nós ainda não entendemos o quadro. Toda loucura é explicável. Quando você olha a loucura pelo lado do louco, raciocinando como ele, você compreende. Tudo é digno de compreensão, não de aceitação, mas de compreensão. Eu me lembro que eu atendi um caso uma vez, desafiador, porque uma jovem senhora, ela sofreu um AVC, e após o AVC, ela tinha impulsos involuntários no braço esquerdo e na perna. De cada segundo, 5, 10 segundos, ela fazia os movimentos involuntários. Óbvio que isso causava uma situação chata, constrangedora. E o neuro que a consultou, os médicos que a trataram, chegaram à conclusão que não havia nenhuma sequela neurológica. Ou seja, não havia fisicamente nada e neurologicamente nada que justificasse aqueles impulsos involuntários. Daí então, ela foi encaminhada para a terapia. E por mais que nós fizéssemos os tratamentos, nós não conseguimos o sucesso.
Parecia que havia uma barreira que não permitia a cura, porque o físico estava descartado, o espiritual, após ela passar aqui pelo centro, pelo tratamento, também havia descartado, não tinha mais obsessor, e os impulsos continuavam. E aí um dia, numa feliz coincidência, eu viajei para São Paulo, porque esta pessoa veio de São Paulo, capital, mudou aqui para a região, e eu, por uma feliz coincidência, fui fazer uma palestra, e lá no público havia uma psicóloga assistindo a palestra, e depois ela comprou um livro, pediu para eu fazer a dedicatória, e ela disse assim: olha, você está tratando uma paciente minha. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é, fulana de tal. Quando ela morava aqui em São Paulo, eu fui psicóloga dela. É mesmo? Sim. Eu digo: olha, que maravilha. Então você poderia me dar umas dicas, não é? Que métodos eu poderia utilizar, porque nós não estamos conseguindo resultado. Ela disse assim: pode desistir, você não vai curá-la nunca. Eu tentei de todas as formas, eu mesma desisti. E eu disse assim: e você saberia dizer por quê? Ela disse: sei, eu sei, é assim. E eu não sabia dessa história, eu não tinha conhecimento dessa história. Há alguns anos atrás, pouco antes dela sofrer o AVC, ela descobriu a traição do marido. O marido era uma pessoa assim, digamos, para resumir, para não ficar dando adjetivo, um ogro desse tipo. E ela descobriu uma traição dele, ainda além de ser um ogro. E isso causou uma situação difícil. Ele começou a ameaçar em terminar o casamento, que não amava mais, e aí ela teve o AVC. E quando ela teve o AVC, não sei se por culpa, ele mudou completamente a postura, passou a cuidar dela, a tratá-la com amor, a levá-la para passear, assim, um marido exemplar, fantástico, vendo a situação dos impulsos da mão, do braço, da perna, ele ficou ainda mais conduído com a situação, e não saía mais de perto dela. Vocês entenderam o que estava acontecendo, né? Vocês entenderam. Aquele impulso que gerava constrangimento, mas gerava pena, era a ferramenta que ela tinha para manter o marido perto dela. Porque uma vez curada, uma vez sem os impulsos, sendo uma pessoa normal, ora, o que é que faria ele ficar com ela? Mais nada. Porque na cabeça dela, e talvez na cabeça dele também, eles estavam juntos por conta disso. Se não houver mais o problema, não há mais sentido na relação. Então é melhor manter o problema. Como uma pessoa carente, na cabeça dela é preferível o problema do que a separação. Então eu mantenho o problema. Ela criou uma identidade com a situação. Deu para entender? Complicado, né? Quem não acredita que pode, se identifica com a situação de forma inconsciente. Vamos imaginar assim: a mulher quer ser mãe, então ela vai fazer tratamentos, ela vai fazer inseminação artificial, ela vai procurar os recursos e ela não consegue. E ela vai tentar de novo e ela não consegue. E ela vai tentar novamente e ela não consegue. De repente, ela começa a entender que existe ali outro ou outros problemas influenciando. Imagine que esta mulher não acredita que possa ser uma boa mãe. Ela quer engravidar. O desejo é engravidar. Então existe uma parte dela que quer ser mãe. Mas no inconsciente existe uma crença de que ela não será uma boa mãe. Veja, a crença que ela não será uma boa mãe não tem a ver com ela ficar grávida ou não. Tem a ver com ser mãe. Mas como existe essa crença, a crença vai na contramão do eu atual que quer engravidar. O processo não vai acontecer. Porque aí, assim, a única diferença é que aqui a gente tem uma crença inconsciente. Aguinaldo, você poderia dar outro exemplo? Posso. Imagine alguém
que queira melhorar a sua aparência física. Sei lá, é muito gordo e quer emagrecer, é muito magro e quer engordar, melhorar de alguma forma. E assim, aí a pessoa começa a tentar de tudo e não consegue. Detalhe, que a princípio o detalhe não importa, mas vale a pena a gente citar. Nós estamos falando de uma mulher que veio aí de alguns relacionamentos afetivos que não deram certo. Nós estamos falando de uma mulher que teve algumas relações sexuais frustradas, que não deu muito certo. Ok, deixa isso ali. E ela está tentando ficar mais bonita fisicamente, e não dá certo. Porque ela ganha peso, ela perde peso, arruma uma coisa, desarruma outra, embeleza uma coisa, outra coisa fica... Não funciona. Por mais que ela tente, não consegue. Por que não? Porque aí existe uma crença inconsciente. A seguinte crença: se eu ficar mais bonita, claro, eu vou atrair mais olhares dos homens. Atraindo mais olhares, existe uma possibilidade de eu viver relacionamentos afetivos, sexuais, mas eu não me sinto preparada para isso, eu não queria. Então, ela não melhora. Se é para perder peso, ela não perde. Se é para ganhar peso, ela também não consegue. Porque existe um eu a favor e um eu contra. Congruência. Todos os nossos lados precisam estar na mesma direção, senão não vai dar certo. Vocês entenderam o primeiro item? Muito bem, vamos para o segundo. Considerar as implicações do estado desejado. Considerar as implicações do estado desejado. Bom, qual é o meu estado? É o estado atual. Qual é o estado desejado? É onde eu quero chegar. O que esse item está pedindo? Que eu considere as implicações. Porque se você não reformar o todo, a reforma não acontece. Aí eu queria mudar só uma coisinha em mim, não vai dar certo. Porque a coisinha que você mudar em você vai desarrumar todas as outras coisas que você resolveu não mudar. Não vai funcionar. Eu quero largar de beber. Eu quero largar de beber. Por que você quer largar de beber? Eu quero largar de beber porque a bebida faz mal para o fígado, né? Eu quero largar de beber porque eu bebo há muito tempo, está me fazendo mal, eu quero largar. Só. É só isso só. Não vai funcionar. E não vai funcionar por quê? Porque a pessoa não está considerando as implicações. Quais implicações? Você vai largar de fumar? Vou. Você já pensou o que você vai fazer com os amigos que bebem? Você já pensou o que vai fazer com as festas que você é convidado? Todo mundo vai beber cerveja, você é água tônica. Ok para você? Você já pensou onde é que você vai afogar as mágoas? Já que você bebia para afogar as mágoas, você já pensou nisso? Não, nisso eu não pensei. Então não vai dar certo. Porque quando eu penso em sair do estado atual para caminhar para o estado desejado, eu preciso considerar as implicações. Porque tudo vai gerar uma implicação. E se eu não considerar isso, eu não vou conseguir. Deu para entender? Quais as implicações de eu perder peso? Quais as implicações? O que está envolvido nisso também? Eu preciso considerar o contexto, porque se eu não considero o contexto, eu não avalio todas as possibilidades, é aí que a coisa não funciona, é aí que a coisa não dá certo. Alguns médicos, inclusive, recomendam que você escreva num papel os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, onde você quer chegar, entendeu? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, e ela disse assim para mim: Aguinaldo, sabe aquela pessoa que procrastina muito? Né? É um problema, isso é um problema sério. A procrastinação é um problema sério. Ela disse: eu tomei uma decisão. Eu disse: qual decisão? Não, eu escrevi tudo num papel que eu preciso mudar. Eu disse: legal, bacana, eu acho isso louvável, vai dar certo, agora vai dar certo. Uma semana depois, ela disse assim para mim: Aguinaldo, você tirou o xerox do meu papel? Eu disse: eu tirei. Por quê? Porque eu já perdi o meu, né? Aí eu disse: pois eu perdi também o meu. Mas você não podia perder. Eu disse: não, eu podia, não sou eu que quero fazer as mudanças, é você. Quem não podia perder era você. Eu fiz uma gentileza de tirar o xerox e guardar, mas eu não sei onde está. E eu também não tenho obrigação de lembrar, porque quem mudar é você. Eu não quero, é você que está buscando. Você que não tinha que ter perdido o papel.
porque lá estavam os itens. Então a gente precisa fazer isso, considerando todas as implicações. É por essa razão que muita coisa na nossa vida não dá certo, porque pela impulsividade, às vezes pela cegueira da paixão, a gente é movido a tomar decisões, a fazer escolhas, e a gente não considera as consequências. A gente faz. Eu vou fazer. Senti o impulso, senti a vontade, e ainda culpa os espíritos, senti intuição, né? É igual quando a pessoa diz assim: não, Deus vai me abençoar. Eu acho que se Deus quiser, Ele me abençoa, porque se Deus quiser, Ele me abençoa. É verdade, só se Deus quiser, e se Deus é bipolar, tem hora que Ele quer, tem hora que Ele não quer. Não é assim. Não é se Deus quiser, não existe dúvida que Ele queira, ou exista. Existe alguma dúvida que Deus quer que você seja feliz? Óbvio que não. Aí você vê que aquele discurso: não, se Deus quiser, hoje à noite eu vou no centro. De certo vai ter alguma quarta-feira que Deus vai querer que você não venha. É você que tem que querer, não é? É você que tem que querer. E aí então a gente tem as implicações das decisões tomadas, que a gente tem que prestar atenção. Terceiro, descobrir os terroristas internos. Todos nós temos os nossos terroristas internos, que são as emoções camufladas. Olha que coisa interessante. Quer ver uma coisa boba? Mas serve de exemplo? Alguém diz assim, e pode ser homem ou mulher, tanto faz: eu adoro o meu marido, eu amo o meu marido. O meu marido, assim, eu amo ele com todas as minhas forças. Eu nunca amei outro homem como eu amo o meu marido. Porque olha, ele faz o que eu quero, ele me dá um cartão de crédito sem limite, ele compra a roupa que eu gosto, ele me traz flores, quando eu estou muito cansado ele faz massagem em mim. Ô criatura, você não ama seu marido não, você ama você. Você é uma puta de uma narcisista da pior espécie, e o seu marido só está com você porque ele faz tudo. O dia que ele não fizer mais, no outro dia acabou o amor e separa. Olha só, isso é narcisismo. E quantas pessoas fazem isso? Espera aí, você ama o outro ou você ama aquilo que ele proporciona a você? Olha que questão, já paramos para pensar nisso? Nas relações afetivas, marido, mulher, namorado, pai, mãe, qualquer relação, o que você ama realmente? A pessoa ou o modelo de relacionamento ali que está estabelecido? Eu amo minha mãe é maravilhosa, porque eu casei, moro junto com ela, ela faz almoço para mim, tomo café na casa dela, de noite eu janto lá e venho em casa só dormir. Pô, quem que não ama uma mãe dessa? Até eu que não sou filho. Quer dizer, é um amor à mãe? Mais ou menos. E assim nós vamos fazendo com quase tudo. Existe aí uma série de sentimentos. Para mim, essa é a parte mais complicada da evolução. Quando o tema é melhoria íntima, identificar os sabotadores internos, porque eu faço o que eu faço, é extremamente desafiador. E assim, é muito difícil a gente conseguir fazer isso sozinho. É muito difícil, porque existe um interesse inconsciente em camuflar aquilo que eu não quero ver, porque à medida que eu vejo, eu sou obrigado a mexer, e como mexer dói, eu vou camuflando, eu vou dizendo que não é bem assim, eu vou dizendo que não é isso, e quando eu digo que não é isso, não é exatamente que eu estou mentindo, eu não estou enganando, eu realmente não acredito que é isso, eu realmente acredito na minha tese, eu acredito na minha teoria, que nada mais é do que uma camuflagem para não deixar transparecer quem eu sou de verdade. Isso é fantástico. Às vezes, a gente conversa com pessoas que ainda têm essa ideia de que não podem se separar dos seus cônjuges por conta dos filhos,
que são muito pequenos e sofreriam com isto. Ora, convenhamos, deve ter aí outros interesses, porque esse discurso, ele não é um discurso que pode se justificar, porque é óbvio que uma separação conjugal, ela afeta toda a estrutura familiar, ainda que seja uma separação amigável, ainda que seja. Agora, eu penso assim, mas para quem usa esse argumento, eu fico pensando o seguinte: mas o que será que é pior? O filho, que continua sendo filho, e que cresce com pais separados, ou um lar extremamente conturbado de discussões, de energias negativas, de situações hipócritas, que os pais dizem estar junto em favor da criança? Não bate, essa informação não bate. É óbvio que a primeira hipótese de uma separação e uma criação do filho separados, sem que o pai deixe de ser pai e sem que a mãe deixe de ser mãe, é muito mais viável. É muito mais viável. Ah, mas a gente não pode favorecer a desconstrução da família. É verdade, está lá no livro dos Espíritos, mas a gente também não pode alimentar estruturas que já estão falidas, que já não funcionam mais, que já só existem pelos ganhos secundários, por situações que só Deus sabe por quê, e a pessoa que a vive, Deu para entender? Deu para compreender até aqui? Deu? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Quarto item: definir a estratégia, querer mudar, saber como mudar e dar a chance de mudar. Pegando do fim para o início, o que é dar a chance de mudar? É você ter paciência com você mesmo, é você entender que todo o processo de mudança, ele leva tempo. Não existe um botão. Onde é que está o botão que eu mudo a minha vida? Não tem botão. Não tem botão. E seria uma ilusão acreditar em botão. Imagine só, pega a Célia, né? Só nessa encarnação. Vamos contar só esse século que ela está vivendo aqui, 108 anos. Quantos comportamentos foram cristalizados, foram construídos, quantos hábitos foram estabelecidos, etc, etc, etc. Aí você acrescenta aí todas as encarnações passadas que ela já viveu, de hábitos que foram construídos, que foram cristalizados, de defeitos que foram cultivados, e vem. Aí chega aqui, você vira um botão? Tem lógica isso? Isso está em sintonia com a fé raciocinada? Não está. A fé raciocinada diz assim, faz aí o seu trabalho, um pouquinho por dia, né? Um pouquinho cada encarnação, vai fazendo a transformação. E aí falar em estratégia também é isso. Outro dia a pessoa disse assim para mim: Aguinaldo, eu não vou fazer terapia com você porque seu estudo já é uma terapia. E é verdade, não deixa de ser verdade. Como a gente aborda muito esses assuntos de autoconhecimento, não deixa de ser uma verdade, mas é uma terapia genérica. Aí você tem que individualizar. Por quê? Porque cada qual tem a sua estratégia. O que é que dá certo para você? Por exemplo, você quer parar de beber Coca-Cola. O que é que dá certo para você? Uma estratégia radical: a partir de amanhã eu não tomo mais Coca-Cola. Ou uma estratégia assim: não, eu tomava 1 litro, aí eu vou uma semana tomar meio litro. Aí na outra semana eu vou tomar 2 copos. Na outra semana 1 copo. Aí eu vou desacostumando até não tomar nada. Qual a estratégia que dá certo para você? Porque a mudança é para todo mundo, só que as estratégias são diferentes. Eu não posso usar a mesma estratégia, porque nós somos espíritos diferentes. Aí voltando para o estudo, quando eu dou uma sugestão, pessoal, a gente podia fazer isso para evoluir. É uma sugestão genérica. Pode dar certo para Célia, pode não dar certo para Sílvia, porque a estrutura dela é diferente da estrutura da Célia.
Tem gente que é radical, tem gente que não é. Eu conheci uma pessoa que ele deixou um maço de cigarro, verdade isso, verdade. É quase que inacreditável, mas ele deixou um maço de cigarro em cima da televisão 25 anos. Porque ele fumou muito na vida, e um dia ele disse assim, vou parar de fumar. Foi radical. Pegou o maço de cigarro, a mulher disse, joga fora. Não, não vou jogar. Eu vou pôr ele em cima da televisão. Mas para que você vai fazer isso? Você vai parar de fumar? Você já joga fora. Você vai deixar o maço de cigarro aí, você não vai aguentar. Ele disse, não, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero ficar olhando para o cigarro, porque ele vai me desafiar. E eu vou mostrar que eu vou ser mais forte que ele. E vocês acreditam que o maço de cigarro ficou lá 25 anos? Ainda era daqueles antigos, Hollywood, Marlboro. Lembra daquele cigarro, Marlboro, né? Tinha um cigarro que chamava... qual? Porque o Marlboro era cheiroso? Não, tinha um cigarro que chamava isso, né? Eu não sei porque eu nunca fumei e não gosto de fumar. Sei que era bem antigo e ficou lá 25 anos. Foi a estratégia que ele encontrou. Então assim, a gente tem que criar estratégias para a gente fazer dar certo a nossa mudança. Senão a gente não consegue. O que será que dá certo para mim? O que funciona comigo? Só que para você saber o que funciona com você, você tem que saber por que você chegou até ali. Porque se você não saber onde é que foi o início da história, fica muito difícil você montar uma estratégia para saber o que fazer, para saber como lidar com aquilo, né? Eu tenho uma mágoa muito grande. De quem você tem a mágoa? Quando começou a mágoa? O que você sente de verdade? Se você vê a pessoa, você dá vontade do quê? Dar um tiro nela, matar ela? O que você sente vontade? Né? Quando você não vê a pessoa, você pensa nela? Olha quanta pergunta. Aí, à medida que eu vou respondendo todas essas perguntas, eu vou entendendo. Os doutrinadores veem isso. A maioria dos obsessores, não vou dizer todos, que vem com aquele discurso assim, vamos imaginar que o obsessor é masculino e está perseguindo alguém do sexo feminino. Não, eu vou matá-la, porque eu vou destruir a vida dela, porque ela destruiu a minha vida, porque ela me prometeu amor e me abandonou, ela vai ser infeliz. Cara, isso é amor. Não, Aguinaldo, o Espírito está odiando nada, é um amor que adoeceu. É um amor que adoeceu. Por mais que ele tivesse raiva, se não houvesse amor, ele não estaria ali. Porque, como nós sabemos, o amor e ódio é um sentimento muito próximo. Aliás, para quem não sabe, e eu acho que vocês sabem, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. É indiferença. Então, onde tem ódio, talvez ali tenha o amor adoecido. Que a pessoa, eu estou falando de espírito, mas pode ser encarnado também, né? E aí é coisa da gente pensar, né? Quando você vê uma pessoa muito tempo cultivando isso, porque eu detesto fulano, porque eu detesto Beltrano, porque se ele passar na minha frente, e os anos vão passando e a pessoa está no mesmo discurso. É coisa de você perguntar assim, escuta, o que mesmo você sente por essa pessoa, hein? Será que é tudo raiva isso aí mesmo? Será que é tudo ódio? Será que não tem alguma coisinha? Não, né? Tem um orgulho ferido, tem um amor recalcado. O que será que tem aí que você ainda não enxergou? Como que é desafiador fazer isso. Olha como é desafiador fazer isso. Não é? É desafiador. Porque eu posso dizer assim, eu não fico sem fulano. Se fulano me deixar, eu morro. Tá. Já estou dizendo uma bobagem, porque ninguém vai morrer se o outro for embora, ninguém vai morrer, só se for nos primeiros dias, você vai achar que morre, mas não morre. Em segundo lugar, mesmo que você fosse morrer, haveria de perguntar, por que eu vou morrer? É porque eu amo? É porque eu sou carente? É porque eu não consigo ficar sozinho, eu tenho medo da solidão? É porque eu me acostumei com a pessoa? Tem gente que se acostumou. Acostumei. A gente acostuma até com o sapato apertado, que faz um calo, não é assim? Aí dói um tempo, depois o calo e o sapato entram num acordo, né? E até que dói, aí você compra um sapato novo, que não aperta, você não consegue usar. Aí eu vou voltar para o meu velho. Não, mas ele não cria calo. Não, mas eu gosto desse. Acostumou. A gente acostuma até com o que é ruim. Imagine com o que é bom. Outra pergunta, você ama ou você acostumou? Ou você está na zona de conforto? É difícil, não é? É muito difícil. Mas a gente tem que falar essas coisas.
Quinta e penúltima. Tomar cuidado com a cortina de fumaça. A cortina de fumaça é quando você quer, mas não quer. Terapeuticamente falando, salvo exceções, quando você tem uma dificuldade com uma pessoa, terapeuticamente falando, você vai encontrar o quê? Aquela pessoa que fala se justificando. É muito comum isso, é a cortina de fumaça. Você pergunta assim: olha, você não acha que você é muito apegado aos bens materiais? Não, é verdade, eu sou um pouco. Ah, mas tem um motivo. Meu pai, quando eu era pequeno, eu passei muito. Pronto. Ele já está, a justificativa é uma cortina de fumaça. Cuidado com as pessoas que ficam se justificando. Cuidado com as pessoas que ficam dando 1000 explicações. A pessoa que fica dando muita justificativa é porque não tem certeza de nada. Eu justifico, é isso aqui. E às vezes eu nem justifico, porque quando você é convidado para você olhar para você, não é para justificar, é para você olhar. Não, mas não foi culpa minha. Não, mas ninguém está dizendo que é culpa minha. Eu sou apegado ao dinheiro porque eu passei fome. Eu não estou perguntando se você passou fome. Eu estou perguntando se você é apegado aos bens materiais. Então assim, justificar, a ausência, o não ir, e às vezes é um movimento involuntário. A pessoa diz: puxa vida, eu ia para a terapia, furou o pneu do carro. Eu ia para a terapia, começou a chover. Eu ia para a terapia, o passarinho fez cocô na minha cabeça. Eu ia para a terapia, e ele está dizendo a verdade, ele ia mesmo. Só que aí é um movimento inconsciente. O movimento inconsciente que não quer o autoencontro vai se manifestar e tudo vai conspirar contra. Não é assim? Quando você não está muito com vontade de vir no centro, acontece de tudo. Tudo é motivo para você não vir. Olha, eu ia aí, mas não é que começou a chover? E para você, a chuva é o grande dificultador. Que mais? A pessoa fala de assuntos irrelevantes, que não tem necessariamente nada a ver com o processo. Eu digo: Célia, vamos falar do seu emocional, Célia? Vamos falar um pouquinho dessa mágoa que você carrega? Aí a Célia diz assim: nossa, Guilherme, você viu que vai chover hoje? E é capaz que vai molhar a sessão. Estou falando disso. O que tem isso a ver com a proposta que eu fiz para a Célia? Nenhuma. Por que ela está preocupada com a sessão? Porque ela está fazendo uma abordagem que não tem nada a ver com o propósito, justamente para isso. Outro dia uma pessoa me disse assim: Aguinaldo, eu tenho uma qualidade muito boa. Eu tenho um defeito, mas eu tenho uma qualidade muito boa. E qual que é a sua qualidade? Eu esqueço o fácil das coisas. E eu detesto ficar lembrando o que eu fiz. Detesto. Se eu brigar com você hoje, amanhã eu já esqueci. Some da minha cabeça, desaparece. Eu falei: mas isso não é qualidade, não. Ele disse: não. Eu falei: não, isso aí é mecanismo de fuga. Não querer falar do que você fez é mecanismo de fuga. Aí eu fiz um negócio ontem, eu briguei com a Márcia, ofendi a Márcia. Aguinaldo, vamos falar sobre isso? Não, eu já esqueci. Sim, você esqueceu, mas ela não. Você esqueceu porque você ofendeu, mas ela foi ofendida. Mas eu não quero falar nesse assunto. Mas como você não quer falar no assunto? Já esqueci, mas você não pode esquecer. Você tem que falar do assunto, até que o assunto fique totalmente resolvido. Resolveu. Bom, aí você esquece o assunto. Mas primeiro tem que resolver. Em outras palavras, são pessoas que não têm ainda a consciência que precisam mudar. Não é o conhecimento. Conhecimento que precisamos mudar, todo mundo tem aqui. Todo mundo tem. Consciência da mudança, são poucas as pessoas que desenvolvem. Porque quando você desenvolve a consciência, acabou. Aí ninguém te segura. Acabou, aí ninguém te segura. Você vai em frente, aconteça o que acontecer, você continua em frente. E o último item: tente estabelecer âncoras saudáveis. Âncora é um processo de estímulo-resposta, que você pode usar previamente avisando a pessoa, numa terapia. Então você faz um recurso mais ou menos assim. Não é disso que eu quero falar, não, eu só vou dar o exemplo para as pessoas entenderem. Em hipnose se usa muito a ancoragem. É quando você ancora uma situação positiva
para que você possa usar isso como recurso. Então vamos imaginar, a Célia é muito ansiosa, a Célia é agitada, a Célia a Célia é a 1000 por hora, isso está prejudicando a Célia. E aí então você faz um tratamento de relaxamento, e aí você faz uma ancoragem, porque no momento que ela estiver fazendo o tratamento, ela vai estar bem. Você está ouvindo a música, você está ouvindo o barulho de água, você está deitada na maca, você está respirando devagar, eu estou pedindo para você relaxar os seus pés, as suas pernas, o seu quadril, os seus braços, o seu pescoço. A Célia está naquele momento maravilhosa, e aí eu crio uma ancoragem, eu digo assim, bom Célia, toda vez que você estiver ansiosa, você vai colocar a mão no seu ombro direito. A hora que você colocar a mão no seu ombro direito, essa sensação que você está sentindo agora, ela volta automático para o seu cérebro. Pronto. Ela aprendeu a controlar a sua ansiedade. Ela vai fazer esse exercício, ela vai usar esse recurso, ela vai voltar ao estado anterior. Aguinaldo, mas será que isso acontece mesmo? Mas é claro, pega no sentido negativo. Se você bater o seu carro na rua Amazonas, esquina com a rua São Paulo, toda vez que você passar pela rua São Paulo com a Amazonas, você não vai sentir mal? Você vai sentir alguma coisa, aquilo vai te incomodar, é uma ancoragem, só que é negativa. Agora, eu posso na minha casa, sem o uso da terapia, fazer essas ancoragens. Por exemplo, o seu problema é ansiedade, vamos supor que o problema de todo mundo aqui é ansiedade, legal, pense aí, o que te faz ficar calmo? Analise, escreva num papel. O que você faz que te deixa calmo? É quando eu ouço aquela música da minha juventude. Nossa, eu adoro ouvir aquela música. É quando eu entro debaixo do chuveiro, eu fico lá 10 minutos, aquilo me acalma. Sei lá, é quando eu leio um livro. Eu me acalmo brincando com o meu cachorro. Pronto. Então toda vez que você tiver numa crise de ansiedade, você busca esses recursos, você estabelece quais recursos você pode buscar, que pode se sobrepor ao estado de ansiedade que você está. Não é tão difícil assim, nossa, eu estou para explodir, experimente fazer isso, porque aí tem um outro problema, a gente se apega muito ao que é negativo, a gente fica focado no negativo, e aí a gente se esquece que tem que comemorar as pequenas vitórias. Outro dia a pessoa me disse assim, nossa Aguinaldo, estou mal. E você está mal por quê? Porque foi um sacrifício, me deu diarreia, eu quase desmaiei para conseguir pegar o carro e chegar aqui. E eu pergunto assim, você bateu em alguém? Atropelou alguém? Não. Bateu em outro carro? Não. E você chegou sozinha? Cheguei. Vamos comemorar! Que maravilha! Aí a pessoa achou que eu estava louco. Aí ficou olhando, eu falei, não querida, aí. Ela está, olha só, é foco. Ela está focando no trabalho que deu, mas não está focando no que conseguiu. Sofreu, mas conseguiu. Então, não, quando eu estou na ansiedade eu não consigo sair. Não é que não consegue sair. É que o foco no negativo é mais forte que o foco no positivo. Imagine que o teu foco para conseguir sair da ansiedade é brincar com o seu cachorro. E suponhamos que você esteja em casa, senão não dá para fazer isso. Não fica assim, eu estou ansioso, eu vou piorar, não está passando, meu coração está acelerado, meu Deus, deixa eu olhar no espelho, acho que eu estou com febre. Não, se você ficar assim não vai passar nunca. Vai para o meio do quintal, se você tiver um quintal, deite lá, brinque com seu cachorro, irrite ele, joga uma meia para ele buscar, pega a mangueira d'água, joga a mangueira d'água se for um dia de calor, pá. Eu duvido que em 10 minutos seu mal-estar não passou. Mas depois volta. Claro que volta, você está começando agora. Claro que volta. Aí você vai fazer até que não volta mais. Pronto, você conseguiu. É exercício. Por isso que não tem botão. A gente tem que fazer esses exercícios, né? Aí é uma maravilha. Vocês entenderam? Vocês não podem fazer igual uma amiga minha. Eu tenho uma amiga lá em São Paulo, que eu não falei isso na palestra. Eu estava fazendo uma palestra de autoajuda, não falei isso aqui, era de autoajuda, mas era um outro tema. E aí ela veio me perguntar, ela tinha ansiedade. Aí eu expliquei para ela individualmente, lá num cantinho, dei essa sugestão para ela fazer isso. Aí ela ficou pensando, falou, Aguinaldo, eu tenho uma válvula de escape. Tem? Tenho.
eu acho que eu posso usá-la. E eu disse, qual é a sua válvula de escape? Ela disse, fazer sexo. Eu disse, pelo amor de Deus, aí não, coitado do seu marido, porque eu calculei o nível de ansiedade e imaginei quantas vezes ela precisaria fazer sexo para acalmar. Falei, não, não faça isso não, ache outra coisa, porque seu marido não merece, aí não dá certo. Estratégia, isso é estratégia, era uma estratégia que não daria certo, até porque, ainda que não fosse sexo, envolveria uma outra pessoa, e quando você envolve uma outra pessoa, é muito perigoso, porque quando você depende demais de uma outra pessoa para fazer a sua estratégia dar certo, é complicado, porque a outra pessoa pode não corresponder e você vai ficar na mão, você não vai dar conta de fazer o que você precisa, tá certo? Deu para entender? Certinho, bonitinho? Então comecem a fazer, usem aí as estratégias, né? Usem aí, e aí a gente vai fazendo esse exercício e a gente vai conseguindo pelo menos melhorar. Às vezes não dá para curar, paciência, mas dá para melhorar, tá bom? Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.